de pequena dimensão, está aqui a esfera, está em repouso, suspensa por 2 fios. Nós temos 2 fios, ambos de mesmo comprimento, a um suporte horizontal, está aqui o suporte. Os fios estão presos ao suporte em pontos separados por uma distância d, como mostra a figura. Aqui, o que está ocorrendo, né? E temos as 2 tensões na corda. Queima-se um dos fios. Ele fala assim, quando queimar um dos fios, sei lá, tipo, se eu queimar essa parte aqui, o que vai acontecer? Você vai ficar só com esse outro, com o outro lado, né? Com o lado oposto. Quando eu ficar só com um lado, o movimento, ela vai começar a realizar o quê? Um movimento de pêndulo, né? Ela vai começar a fazer um círculo assim, ó, como fosse um círculo. Ela vai começar a fazer esse movimento aqui, ó, circular assim, ó, movimento para cá. Quando eu queimar, como fosse radial, né? Queimei um lado, ela começa a fazer um movimento radial. Mas antes de queimar, queima-se um dos fios, verifica-se, no entanto, que imediatamente após a tensão nos fios, o fio continua igual à tensão T. A tensão continua a mesma, T, né? Para que isso ocorra, o comprimento dos fios deve ser igual aqui. Que comprimento do fio, né, vai permanecer para que a tensão seja T. E eu vou mostrar qual foi o raciocínio que eu utilizei, né, para resolver essa questão. Ou força também gravitacional, né? Então aqui a gente vai ter a força gravitacional aqui para baixo, que está a esfera. Aqui nós temos as tensões. E aqui a força peso. E aqui a força de tração também. Esse meio eu chamo de H. Essa alturinha aqui é H. A metade dividir ao meio. Então essa distância aqui é quem? D sobre 2, né? E essa D sobre 2 também. Esse ângulo, chamando de alfa, e esse ângulo, que eu vou chamar ele de beta, mas que como foi dividido ao meio, esses 2 ângulos vão ser iguais. Assim como esses 2 ângulos aqui também são iguais, ó. Vou chamar de beta e de beta. E eu preciso saber qual é o valor desse ângulo. Primeira pergunta, qual é o valor desse ângulo alfa aqui? Por quê? Se eu for resolver inicialmente, né, esse aqui, eu teria que tirar as componentes, né, que está na vertical, porque é a única força que tem aqui está na vertical. O que eu ia ter que fazer, né, para tirar essas componentes? Primeira coisa que eu ia ter que analisar aqui, colocar meu plano cartesiano. Né? Vou colocar um plano cartesiano aqui, uma cor, vou colocar de azul mesmo. Olha aqui, o plano cartesiano. Aqui está o eixo X, né? Aí, ó, aqui é o X. E para cima estaria o eixo Y, né? Que estaria aqui. Aqui estaria o Y, ó. E aqui estaria o Y. Pronto. Até aqui tranquilo. Observa que nós vamos ter essa componente aqui, ó, 2 componentes da tração que está aqui em cima, na vertical, ó. Então você tem aqui na vertical que o peso ele é igual a duas vezes a tração, né? A tração do lado que está do lado direito e do lado esquerdo, ó, cosseno do ângulo, não é isso? Porque é a parte que está aqui, o cosseno do ângulo que está na parte da vertical. 2 vezes o cosseno do ângulo alfa vezes a tração, né? T. Aqui eu preciso saber qual é o valor do ângulo alfa. Como saber esse ângulo alfa? E aí eu usei uma relação de proporção para saber esse ângulo alfa. Como que eu fiz isso? Eu vou chamar de novas letras, né? Chama esse aqui de A, maiúsculo. Esse de B, esse aqui de D, no centro, e esse aqui de C. Usando a relação de proporção. Eu sei que essas verdes, as trações, o comprimento que ele dá é L. Esse aqui é L. E essa altura H que eu não sei. Eu quero saber essa relação aqui de H com L. Para me saber o valor do ângulo. Vamos lá.
Até aqui, né, tranquilo. Então vamos lá saber qual é o valor desse ângulo alfa. Como que eu sei, né, o valor do ângulo alfa? Para saber isso, eu preciso fazer uma relação de proporção. Como seria isso? Saber qual a relação de H com L. E como que eu faço isso? Você vai pegar sempre a distância, ó, a relação AB dividido pela distância total, que vai de B até C, pela distância de BC, é igual à relação do triângulo menor, que seria quem? AD por DC. DC. Quem é a distância AB? L, não é isso? Quem é a distância BC? Vai ser D sobre 2 mais D sobre 2, que dá D. E quem é a distância AD? AD, que é aqui no centro, ó, essa altura é H. E quem é a distância DC? A distância DC é D sobre 2. D sobre 2. O que eu cheguei? Que relação que eu cheguei? Que H é igual a L sobre 2. Se H é igual a L sobre 2, agora eu sei também que H é igual ao meu Q? Ao meu P, concorda? Porque aqui não é P, que é a parte de baixo. Eu posso trasladar levantando esse P para lá. Então, relacionando as forças com as distâncias, se fosse aqui é minha tração. E aqui é o meu peso. Então, a tração e o peso. Então, aqui é meu peso. Novamente, tiver esse lápis. 2, né? E quem é a tração? L. Então, se eu tirasse o cosseno do ângulo aqui, ó, né, cateto adjacente, que é o cateto adjacente, que seria o meu, né, L sobre 2, que é o peso, é igual a 2 vezes a tração. Quem é a tração? L. Vezes quem? Cosseno do ângulo. Então, você pode cortar o zero dos dois lados. Passe 2 para baixo, você vai ter que o cosseno de alfa é igual a 1/4. Qual é o valor do ângulo cujo cosseno é 1/4? É 45 graus. Então, eu cheguei que o ângulo é 45 graus. Isso já é um bom, lado bom. Temos que meu ângulo é de iguais a 45 graus. E aí, vou voltar novamente, né, a nossa relação. Adicionar mais uma página em branco. Aqui vou adicionar mais uma página. E a gente tem que 2 vezes a tração cosseno do ângulo é igual ao peso. Olha, eu encontrei a relação, por semelhança, né, de H com L, que deu L sobre 2, né? Eu preciso agora encontrar a relação de H, que é da altura. Tangente de alfa vai ser igual ao cateto oposto, que seria, no caso, o seno, né, que seria D sobre 2, dividido pela cateto adjacente, né, que é o cosseno, que é L sobre 2. A tangente de 45 é 1. Né? Então, você prova aqui que o L é igual a D. Se o L é igual a D, significa que a minha altura, né, que é igual a L sobre 2, se L é igual a D, a minha altura também é quanto? D sobre 2, porque L é igual a 2. Eu posso trocar o lugar de L por D. E aí, a gente consegue mostrar essa relação interessante, que é mostrar, ó, nós sabemos que 2t cosseno do ângulo, né, que é o ângulo alfa, é igual a o peso, inicialmente. Então, daí o que você tira? Tira que 2 vezes, fazendo essa relação, nós sabemos que, ó, se nós montarmos aqui o triângulozinho, ó, aqui está o meu peso, né, e aqui está a minha tração, e aqui está meu ângulo alfa. Só que a tração também está o comprimento L, e aqui onde está o peso, ele é D sobre 2. Vamos relacionar então.
Quem é a tração? L. Quem é o cosseno do ângulo aí no caso, né? Seria a raiz de 2 sobre 2, né? Que é cosseno de 45. Que é igual, quem é o P? D sobre 2. Eu posso cortar os dois lados. E aí, o que eu vou chegar? Vou chegar que o meu L, ele é igual a D sobre 2 raiz de 2. Isso aqui, se caso eu tivesse duas tração, né? Agora, nós vamos analisar a situação se eu tenho só uma tração. Quando eu tenho só uma tração, no caso, o que ia acontecer? Esse fio ia ser queimado, e então eu ia ficar só com uma tração. Essa tração ia pegar um movimento circular, então pendular, melhor dizendo, né? Ela vai fazer um movimento em pêndulo, e aqui vai ter uma radial, né? Uma força radial que vai ser igual à minha tração. O ângulo que está formando aqui, ó, que é o ângulo de 45 graus, de 45 graus vai ser igual a esse ângulo aqui. Para baixo, a força que eu vou ter é a força peso. Então agora o somatório das forças vai dar que o peso vai ser igual a só uma tração, não duas. Qual tração? Tração cosseno do ângulo de 45 graus, né? Cosseno de alfa. Em vez de duas, agora só uma, porque eu queimei um lado. Aí quem é o peso no caso, né? O peso aqui, fazendo aquela mesma relação que nós conseguimos chegar, ó. O peso, aqui dá o peso, que ele também é D sobre 2, né? Se fosse relacionado pela distância. E a minha tração é L. Tá, então quem é o peso? D sobre 2, que é o que nós queremos chegar. Quem é a tração? L. Vezes o cosseno do ângulo, que é quanto? Raiz de 2 sobre 2. A gente pode cortar os dois lados e a gente vai conseguir mostrar que L é igual a raiz de 2 sobre 2D. Que é a resposta correta, né, dessa questão. Que era o L, quando queimo, ele vai ser